importante, um momento onde a gente vinha estudar os nossos mestres, as pessoas que tinham algo a nos dizer sobre o momento político, econômico, social que estávamos vivendo, e a gente, nesse ano, decidiu fazer essa reflexão sobre a conjuntura a partir do nosso grupo, que nós chamamos de A4, que é o grupo composto pela ANPOX, pela ABA, Associação Brasileira de Antropologia, pela Associação Brasileira de Ciência Política, ABCP, e pela SBS, Sociedade Brasileira de Sociologia. A nossa vontade aqui hoje com vocês, e essa faixa ela é parte justamente dessa história, né, junto com colegas aqui, nós a fizemos para a última manifestação que nós fomos em Brasília, na Marcha pela Ciência, que foi convocada pela SBPC. E o nosso objetivo, então, hoje à noite, vai ser refletir sobre a conjuntura política, mas, em particular, sobre a conjuntura política no campo da ciência, tecnologia, universidade, do campo da produção de conhecimento, que é esse o nosso campo. E nós vamos, né, nessa mesa, a partir da antropologia, sociologia, ciência política, pensar um pouco sobre, bom, o que é esse momento, como é que a gente entende, interpreta esse momento, e compartilhar com vocês um pouco dessas nossas lutas em defesa das ciências sociais, que é um pouco que nós temos feito nesse ano, ao longo desse ano. Então, a ideia é de ser uma mesa bastante assim, dialógica, onde a gente possa contar e onde também nós queremos ouvir vocês que estão na plateia, que certamente devem ter experiências, histórias, lutas, também a nível local, nas universidades de vocês, nos programas de pós-graduação, em várias instâncias. Nós queremos também dialogar um pouco juntos sobre, bom, o que nós estamos fazendo nessa conjuntura atual, bom, para nos contrapor a todos os ataques e o que tem acontecido com o nosso campo de ciências sociais. Nós vamos começar, então, com a professora Flávia Biroli, que é a presidente da BCP, que vai começar nos falando do ponto de vista da ciência política. Muito obrigada, Miriam. Agradeço a todas e todos aqui presentes nesse horário, depois de um dia longo e bastante agitado que tivemos. Não diria que é um ponto de vista da ciência política, mas um ponto de vista possível sobre o processo político que nos traz a esse momento em que estamos, para que possamos situar os ataques atuais em um processo de transformação das democracias. É isso que eu vou fazer, mas muito brevemente, portanto, de maneira muito resumida, para daí chegar ao que temos encontrado nessa nossa articulação, nessa nossa busca por construir redes em defesa das ciências sociais. Bom, o contexto em que as ciências sociais são atacadas, né? Como é que a gente pode definir, pensando, inclusive, a temporalidade desses ataques na sua relação com a temporalidade da crise da democracia? É assim que eu situaria o nosso problema, né? Esse contexto, entendo, é de transformação e enfraquecimento da democracia, no caso da brasileira, mas em um contexto mais amplo em que isso tem se dado. No nosso caso, incidindo sobre os padrões do regime político construído nos anos 80 e que tem como marco institucional a Constituição de 88. O que é que se transforma, o que é que se enfraquece ou o que é que se esvai, dependendo da abordagem que assumirmos? Me parece que há dois eixos, eu vou apenas mencionar muito brevemente. Um é a matriz social da democracia, que é representada em diversas passagens e em diversos aspectos da Constituição de 88. O outro é a matriz liberal pluralista do regime democrático que se estabeleceu com a transição da ditadura de 64 para a construção democrática a partir dos anos 80. Né? Essa matriz social, ela teve e tem ainda, nas disputas que estão sendo travadas, a justiça social como uma referência política fundamental nas disputas. Eu não estou dizendo que essa matriz se efetivou dessa forma, mas que essa foi a referência fundamental. E a matriz liberal pluralista, eu resumiria dizendo que tem como um aspecto fundamental a legitimidade do dissenso e da oposição. Né? Bom, qual é a diferença que se estabelece com as rupturas sucessivas dos padrões do jogo democrático da nova república, que vem tendo lugar desde as eleições de 2014 e agora, nesse momento, com a chegada da extrema-direita ao poder?
Afinal, a minha ideia não é, de maneira alguma, idealizar a democracia que construímos, né? Mas há uma diferença, há algo acontecendo e nós, como ciências sociais, estamos diante de situações que são muito distintas das que enfrentamos nessas 3 décadas recentes. Bom, dessa perspectiva da matriz social da democracia, me parece que existe uma diferença entre o processo histórico que veio ao longo do tempo de enfraquecimento dessa matriz social, que eu, particularmente, e nas minhas pesquisas, associo ao neoliberalismo e seus diferentes padrões de relação com outras lógicas político-econômicas, algo que vem desde, pelo menos, os anos 90, portanto, logo em seguida do marco institucional da Constituição de 88. Mas há uma diferença entre esse processo, entendo, e o ataque frontal à Constituição de 88 e à legitimidade mesmo da agenda de justiça social precariamente distributiva que marcou esse período, né? A Constituição e essa agenda são hoje definidas como inviáveis e indesejáveis. A emenda constitucional 95 é um exemplo importante, me parece, do que há de novo nesse momento, incluindo não apenas a sua incidência no orçamento, em áreas fundamentais do orçamento, mas também a sua incidência na matriz pluralista, que eu mencionava, uma vez que restringe por 2 décadas, como sabemos, a construção política de alternativas. Bom, qual é a diferença no que diz respeito à matriz liberal pluralista? Me parece que há uma diferença entre a fragilidade do pluralismo político em um país de profundas desigualdades, algo que marcou a Nova República sempre, né? Em que, daí entra algo que eu mencionei em paralelo na matriz social, em que a prevalência da lógica econômica liberal sobre outras lógicas políticas se estabelece ao longo do tempo, e o antipluralismo como política, que é o que nós confrontamos hoje, né? Em que fins como uma anunciada ordem social e um anunciado combate à corrupção justificam o atropelo institucional e a redefinição das instituições numa lógica autoritária, e a democracia, definida como regime político de maioria, é então mencionada, assim definida como um regime político de maioria, como uma forma de restringir direitos definidos como de minorias. Bom, as ciências sociais, nesse processo, como é que a gente poderia, nessa brevíssima análise, situá-las, né? As ciências sociais participaram da construção e das disputas sobre o caráter dessa democracia que se estabeleceu e que define essa temporalidade dessas 3 décadas da Nova República. Embora o ambiente de organização da ANPOCS e de programas de pós-graduação pioneiros tenha sido o da oposição à ditadura de 64, o campo das ciências sociais, como nós o conhecemos hoje, assume padrões que têm relação muito direta com esses 30 anos da Nova República. Como é que eu vejo isso? Bom, as ciências sociais, em sua diversidade de disciplinas, de subáreas, de abordagens, foram e são atores, atrizes, né? Acho que atrizes a gente pode dizer, na construção dessas matrizes de que eu falava, social e pluralista, e nas disputas em torno delas. As ciências sociais se definiram e se institucionalizaram, principalmente se institucionalizaram de maneira mais ampla nesse ambiente institucional. Produziram conhecimento sobre esse processo político, seus atores e as instituições que assim se definiram. Analisaram criticamente os seus potenciais e os seus limites. É nessa condição que as ciências sociais são alvo na conjuntura atual. Nós nos confundimos, de algum modo, com essas 2 matrizes, inclusive nas disputas sobre o sentido delas, né? No caso da matriz social, da democracia, nos confundimos no sentido de que a larga predominância do financiamento público do ensino superior e da pesquisa tem relação direta com o que nós somos como campo. No caso da matriz liberal pluralista, porque nossas contribuições e, ao mesmo tempo, a necessidade de um ambiente plural e de respeito ao dissenso no ensino e na pesquisa, tem uma relação direta com quem nós pudemos ser nesse período. Tem também uma relação direta com essa matriz liberal pluralista, o papel que os intelectuais da área têm ocupado no debate público. É num ambiente plural que os intelectuais ocuparam a posição que ocupam hoje e que é combatida da maneira como é combatida. O que me parece que ocorre hoje? Nessas 2 vertentes, as transformações muito grandes que têm relação com o enfraquecimento ou evasão, a erosão, desculpe, da democracia, nos atingem diretamente.
De um lado, no caso da matriz social, um processo de privatização como nós não conhecíamos, né? Que vem na forma, inclusive, estou pensando no futuro, e se dá a abertura das universidades à iniciativa privada e de um ajuste orçamentário seletivo. Acho importante a gente ter isso em mente. Nós não estamos simplesmente diante de ajustes orçamentários num momento de crise fiscal. Nós estamos diante de um ajuste orçamentário seletivo, né? Ao mesmo tempo, de uma política antipluralista que nos define como atores de um partidarismo indesejável. Quais são, já caminhando para o final, para passar para vocês, os riscos que me parecem, e nós temos conhecido esses riscos no nosso cotidiano, mas que me parecem mais presentes, né? Em que eixos, em que frentes eles se colocam? Eu vejo conjuntamente o risco de um processo de privatização que vem de maneiras que não são necessariamente aquelas com as quais a gente lidou quando se discutiu privatização das universidades nos anos 90. Então, o futurice não é a mesma coisa daquilo que se discutiu nos anos 90. Acho que é importante a gente ter isso em mente. Nós estamos diante da captura das instituições por um grupo que é abertamente antipluralista, e isso tem a ver com como se vê as estruturas de gestão da universidade e como se procura interferir nelas. Estamos diante, portanto, de uma perspectiva antipluralista e que eu definiria como autoritária, que tem como limite formas de violência que podem nos atingir como campo, como grupos e individualmente. A restrição do ensino público superior e o desmonte progressivo das universidades atinge diretamente também a pesquisa na área de ciências sociais e não apenas a educação, né? Acho que isso é muito importante, nós temos clareza disso, mas é importante a gente ressaltar. A pesquisa na área está atrelada às universidades e ao seu modo de organização. Esse desmonte progressivo das universidades, no entanto, não se dá apenas numa perspectiva orçamentária, mas também no que diz respeito à colocação em xeque da legitimidade social da universidade pública, né? Me parece que isso é fundamental e eu fico pensando no processo histórico em que se deu a privatização do ensino fundamental e médio, ao mesmo tempo em que se deslegitima diante da classe média o ensino público fundamental e médio. Se não é com isso que a gente está lidando nesse momento de maneira muito direta, também não acho que é o mesmo tipo de privatização que se deu em momentos anteriores. Estamos lidando com o desmonte do sistema de ciência e tecnologia, que vem na forma de restrição orçamentária, de privatização seletiva, que é isso que se dá, né, no modo como se repropõe a busca de recursos para a pesquisa, no ataque à institucionalidade existente, não necessariamente estratégico, me parece, mas simplesmente porque essa institucionalidade demarca um momento de organização da ciência no país que tem relação com essa democracia que hoje se esgota, né, nesses ataques e nesse processo histórico. O desmonte do sistema de ciência e tecnologia também tem como um elemento um antipluralismo como forma de organização do sistema. O que eu conheço melhor e tenho acompanhado, que me parece interessante de trazer como exemplo, é o caso das pesquisas na área de gênero. Nós não temos, hoje, algo que tenha semelhança com o que se deu no caso da Hungria, por exemplo, um decreto presidencial que proíbe o ensino de gênero ou a existência de núcleos de gênero nas universidades. Mas nós temos uma série de declarações dizendo que não há razão para se financiar pesquisas sobre ideologia de gênero. Nós, quando estivemos na CAPES, ouvimos que há, segundo um general, 10 mil teses sobre ideologia de gênero e que nada disso se justifica, né? Então, é subreptício, não é uma proibição aberta necessariamente, assim como não tem sido necessariamente aberta a perseguição e os processos de violência individualizados, né? Outro ponto, a captura das instituições universitárias públicas, que eu mencionei, tem relação com a questão da autonomia universitária. Já são várias as universidades em que as listas para a indicação de reitores não têm sido respeitadas, e esse é um ponto central. Nós precisamos discutir qual é o conteúdo da autonomia universitária. Uma coisa que a gente descobriu nessa nossa articulação é que a autonomia é uma figura abstrata demais no caso brasileiro. Então, existe essa questão. E, por fim, a restrição do espaço legítimo das controvérsias e do dissenso
é um risco muito sério, né? Me parece que é parte desse processo e de como estamos sendo vistos e definidos. No limite está a censura, no limite ainda um pouco adiante, a criminalização do processo de produção de conhecimento. O que fazer, e é só para terminar, porque eu também assim, tenho ideias, perspectivas a partir da experiência que a gente está tendo, é muito novo tudo isso, né? Mas eu queria só mencionar rapidamente, na semana passada, a Patrícia Hill Collins fez uma palestra, uma conferência em São Paulo, num evento no SESC, e ela começou dizendo assim, que ela queria falar sobre como acordar todos os dias em um mundo que se organiza contra os nossos valores, que reduz a legitimidade do que fazemos e o respeito a quem somos. No limite, nos coloca em risco, coloca em xeque a nossa própria humanidade, né? Aí ela disse assim, sabe como? Como tem sido feito pela maior parte da população desde sempre, ela falava da população negra. Acordar todos os dias, trabalhar, seguir, fortalecer o nosso trabalho, não como se fosse, agora eu que acrescento, uma corrida de obstáculos em que competimos uns com os outros, mas na sua conexão com o processo de qualificação do ensino, de pesquisa, do debate público, que é coletivo, de maneira estratégica no contexto em que vivemos. É assim que eu gostaria de ver essa articulação que nós temos feito, né? Me parece que é absolutamente necessário ampliar para além das disciplinas, mas também para além do campo das ciências sociais, também para além do campo da esquerda, a defesa da universidade pública e da ciência como dimensões fundamentais na construção de alternativas sociais em um momento de profunda crise, não só econômica, mas da democracia, né? Isso é possível? Eu acredito que sim, que é possível, que há muito a fazer e que nós temos muita condição de resistência, mas há muito, de fato, a fazer. Nós precisamos reconfigurar o debate. Nos termos em que ele tem sido feito, fica muito complicado e eu penso em duas coisas, tanto na caricatura que é feita de quem nós somos, quanto em um debate que é feito nos termos em que é colocado sobre a conexão entre orçamento e o futuro possível para as universidades públicas e para a ciência. Não é nesses termos que a gente tem que discutir. Existe uma crise orçamentária, existe uma crise fiscal, mas ela é seletiva na definição dos orçamentos. A gente tem que ter muita clareza disso e discutir em termos que nos tornem capazes de defender a universidade pública e a ciência e tecnologia no país. A gente tem que repolitizar, em vez de aceitar o esvaziamento político, que vem via tecnicalidades orçamentárias, né? Nós temos, me parece, que fortalecer alianças, como eu mencionava, para além do campo com o qual estamos acostumados a dialogar. E com isso eu não estou falando dos autoritários e daqueles que ativam caricaturas de nós todos o tempo todo. Eu estou falando de diferentes segmentos da política nacional, da sociedade brasileira, que têm uma relação com a universidade, com o ensino, que nós precisamos qualificar. É a partir do nosso campo que nós precisamos fazer isso, né? E, para terminar, me parece que esse esforço é um esforço não apenas de defesa das ciências sociais, mas de defesa das ciências sociais em um momento de necessidade de reconstrução da democracia e das alternativas em matrizes possíveis, sociais e pluralistas, à luz do muito que temos aprendido com os processos recentes, mas também porque o futuro é necessário, e é necessário qualificá-lo em termos de justiça social. Eu não acredito em um futuro de justiça social sem ensino público, sem ciência, sem produção de conhecimento num ambiente pluralista. É isso, obrigada, gente. Bom, agradecemos a Flávia por essa brilhante exposição desse momento político. Acho que começamos muito bem essa nossa reflexão aqui coletiva. Eu só queria, esqueci de dizer no início, mas eu queria lembrar que às 9h30, em ponto, nós vamos encerrar, porque nós vamos ter um concerto da orquestra aqui de Caxambu, às 9h30, então só para vocês já saberem, temos uma atividade artística na sequência. Então, nós vamos continuar com o professor Carlos Benedito Martins, que vai nos falar do ponto de vista da sociologia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, queria cumprimentar a mesa e todas as participantes. Acho que a Flávia foi muito feliz na montagem do quadro e da análise desse quadro que nós estamos vivendo,
Eu vou tentar colocar algumas coisas que nós estamos vivendo também, e talvez repetir algumas coisas da Flávia. Eu vou ler o pequeno texto que eu escrevi aqui. Vivemos num momento sombrio no qual o governo atual vem adotando uma série de medidas regressivas que visam, entre outros objetivos, atentar contra instituições democráticas conquistadas às duras penas após a ditadura militar. Desconstruir direitos sociais, especialmente de minorias, reduzir despesas públicas em setores vitais da sociedade brasileira, investir contra a diversidade sexual e contra a pluralidade de constituições familiares, promover uma política sinistra de meio ambiente e de armamento para a população, etc., etc., etc. Vivemos no presente no qual o governo e parcelas da sociedade brasileira manifestam uma atitude de profunda hostilidade à livre imprensa, uma animosidade à criação artística, aversão à vida intelectual, um desprezo pela ciência e um ódio visceral às universidades públicas, que a Flávia colocou de maneira muito correta o ataque à legitimidade das universidades, principalmente das universidades públicas. Só para ilustrar, recentemente a Caixa Econômica Federal criou um sistema de censura prévia a projetos culturais em seus espaços em todo o país que abordam temas proscritos pelo atual governo, questão de gênero, questões políticas. Foi nesse contexto que ocorreu a suspensão de pelo menos 3 peças teatrais, Abrazo, Gritos e Me Lembro Todo Dia de Você, e um ciclo de palestras de aventuras do pensamento e a programação da cineasta americana Dorothy Asner, na qual seriam abordados temas homossexuais. O contexto acadêmico tem sido também impactado não apenas pelos drásticos cortes orçamentários, mas, sobretudo, pela disposição governamental de cercear a liberdade de ensinar, pesquisar, acolhendo favoravelmente iniciativas inibidoras da livre manifestação de pensamento, provenientes por parte de segmentos de uma direita raivosa e violenta e respaldada por membros do Poder Legislativo. O sistema de ciência e tecnologia do país encontra-se numa situação trágica. Na proposta orçamentária para 2020, os cortes são muito elevados. Os recursos para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação serão de apenas 3,5 bilhões de reais, ou seja, 32% menores do que o previsto neste ano e cerca de 1/3 do valor de uma década atrás. Os recursos para o fomento da CAPES sofreu um corte de 48% em relação ao ano de 2019, passando de 4,2 bilhões para 2,2 bilhões. Presenciamos no dia a dia iniciativas restritivas à liberdade de ensino, a proposta de escola sem partido, o incentivo aos alunos de gravarem aulas nos diversos níveis de ensino e também as investidas com relação à interdição de discussão de questões de gênero e sexualidade nas instituições de ensino. Na semana passada, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em primeira votação a proposta de escola sem partido. Existe um movimento de direita para estender esta prática para várias cidades brasileiras, vários municípios. A publicação do decreto número 9.794, de 14 de maio de 2019, representou um sério golpe para as universidades federais. Entre as alterações feitas pelo decreto estão a transferência da avaliação de escolha de dirigentes máximos das instituições federais de ensino superior, ou seja, de reitores, da Casa Civil para a Secretaria de Governo. Até agosto, a Presidência da República nomeou 6 reitores, no total de 12, que não faziam parte da lista tríplice, todos eles afinados com a plataforma bolsonarista. E esse processo creio que está em caminho. Presenciamos uma violenta campanha pública orquestrada pelo governo e segmentos conservadores do país contra as ciências humanas, e especialmente contra a sociologia, impulsionada por dogmatismo religioso e por uma voraz atitude anti-intelectualista.
Um dos dogmas dessa campanha de descrédito procura associar a sociologia à mera produção de um discurso baseado em juízos de valores e em preferências políticas. Contra essa interpretação rasa e torpe, torna-se necessário reafirmar que os conhecimentos que a sociologia, antropologia e ciência política e outras ciências humanas produzem estão baseadas em fatos empíricos oriundos da realidade social, que são confrontados com métodos rigorosos, quantitativos ou qualitativos. Em sua fase inicial, as 3 ciências sociais mencionadas estiveram concentradas em poucos países. Gradativamente, elas adentraram em praticamente todos os países que possuem universidades. Nas últimas décadas, formou-se uma vigorosa comunidade global de sociologia, antropologia e ciência política e outras ciências humanas, que tem favorecido uma intensa comunicação acadêmica entre pesquisadores situados em diferentes países. Creio que, nessa conjuntura atual, é muito importante nós intensificarmos as relações internacionais com essa ampla comunidade global das 3 ciências que se formou. Em função da relevância intelectual e social que a sociologia ocupa em diversos países, Anthony Giddens, em seu livro Em Defesa da Sociologia, ressaltou que ela tornou-se um ator fundamental na dinâmica cultural das sociedades contemporâneas. O mesmo pode ser dito com relação à importância cultural da antropologia, ciência política, filosofia e outras ciências humanas das sociedades contemporâneas. Devido à relevância social e intelectual das ciências humanas, vários países possuem vigorosos departamentos de sociologia, antropologia, ciência política, etc., que, ao invés de enfrentar atitudes de depreciação e de hostilidades que estamos passando no país, possuem o respeito social de suas populações e o incentivo acadêmico de seus respectivos governos. A despeito da institucionalização recente da sociologia no Brasil, a partir da década de 30, produziu-se nas 3 décadas seguintes um conjunto expressivo de trabalhos voltados para a análise da rápida mudança social que estava ocorrendo no país, abordando temas pertinentes que favoreceram a construção de uma consciência crítica do país, tais como relações raciais, desagregação e crise do mundo rural, processo de urbanização, formação do proletariado urbano e da burguesia nacional, constituição das camadas médias, etc. Quando caminhava para um processo de maturação acadêmica, a sociologia sofreu uma brutal repressão de suas atividades praticadas pela ditadura militar de 64, na medida em que violentou a autonomia universitária por meio de aposentadorias compulsórias de professores, impôs a nomeação de reitores em sintonia com o arbítrio do regime de 64. No entanto, nada disso conseguiu deter o fortalecimento institucional das ciências sociais no país. Na verdade, as ciências sociais saíram fortalecidas institucionalmente do regime autoritário. Um conjunto de mudanças do interior da ditadura propiciaram a difusão das ciências sociais no território nacional, tais como o desenvolvimento do sistema de pós-graduação a partir dos anos 70, criação de agências públicas de financiamento à pesquisa, a iniciação cosmopolita de bolsistas brasileiros do exterior, o ativismo das sociedades científicas, em especial da SBPC. Atualmente, a sociologia, tal como a ciência política e a antropologia, encontra-se presente em todo o território nacional, formando uma ampla comunidade de cientistas sociais. Os dados indicam uma vertiginosa expansão da pós-graduação das 3 áreas do país. Em 1998, nós tínhamos apenas 2.600 alunos matriculados nos programas de pós-graduação nas 3 áreas. Em 2018, atingimos o patamar de 8.000 e quase 8.500 alunos. Entre 2008 e 2018, passou-se de 44 programas das 3 áreas para 134 programas nas 3 áreas. No mesmo período, o número total de alunos titulados passou de 553 para 2.324. Esses dados mostram a importância da ciência social do Brasil e o que pode representar essa política
de hostilidade às ciências sociais praticada pelo atual governo. Isso foi conquistado com muito esforço, com muita dedicação de várias gerações. Os resultados das investigações da sociologia, antropologia, ciência política têm oferecido suporte para a elaboração de políticas públicas para instituições federais, estaduais e municipais. Ao mesmo tempo, o Centro de Ensino e Pesquisa das Ciências Sociais tem fornecido quadros profissionais qualificados que vêm atuando não somente no espaço universitário, mas também em diversas empresas públicas e privadas no país. Portanto, as três áreas têm fornecido uma importante contribuição intelectual e social para a construção do Brasil. Durante a realização do 38º Encontro da ANPOX, os presidentes da ABA, da SBS, da ABCP e da ANPOX, já prevendo uma vitória do candidato PSL e de possíveis consequências, nós decidimos atuar conjuntamente. Isso é um fato novo e bastante promissor. Desde então, as 4 associações têm atuado conjuntamente em defesa da autonomia universitária e pela preservação da conquista de direitos sociais duramente conquistado nas últimas décadas. Nesse sentido, apenas para mencionar, as 4 associações formaram um termo de cooperação com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que tem por objetivo geral o acompanhamento e enfrentamento de denúncias de violências, assédios e outras formas que configuram ação arbitrária contra professores e pesquisadores aos associados das 4 entidades no exercício de suas atividades profissionais. As 4 associações também têm atuado conjuntamente no Supremo Tribunal Federal, na Câmara Federal dos Deputados, ao lado da SPPC, em prol da recomposição de recursos orçamentários para a ciência e tecnologia. Há 2 semanas atrás, nós estávamos nós 4 lá em Brasília, conversando com deputados, senadores, visitando, e juntamente ao lado da SBPC, ao lado de várias associações científicas, lutando por essa pauta de recomposição do orçamento para a ciência e tecnologia. Publicamos conjuntamente uma série de notas repudiando ações do governo, especialmente as que visam estabelecer drásticos cortes orçamentários, bem como os que procuram desacreditar publicamente a relevância das ciências humanas e sociais para o país e atentar contra a autonomia universitária. Creio que nós temos de resistir e continuar a fazer o que sabemos fazer e estar sempre aberto ao confronto de ideias, nutridos por atitudes democráticas do diálogo. Com muita luta e esforço de várias gerações, construímos nos últimos 50 anos uma pós-graduação de excelente qualidade acadêmica que tem contribuído de forma excepcional para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil. O futuro das ciências sociais e também de outras áreas de conhecimento depende da capacidade da comunidade científica do país de lutar por algumas coisas, que eu acho. Uma coisa que eu acho que é fundamental é lutarmos pela preservação das conquistas realizadas pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação e de Ciência e Tecnologia. Nós não podemos deixar esse patrimônio ser destruído como está sendo destruído. Nesse sentido, é muito importante, e nós temos feito esse trabalho, de tentar recompor esses orçamentos. Salvaguardar o princípio da autonomia universitária, ou seja, salvaguardar a prerrogativa da liberdade de ensinar, pesquisar, divulgar os resultados das pesquisas realizadas. Lutar pelo respeito das decisões das universidades na escolha de seus reitores, de seus dirigentes. Isso é uma questão séria, porque daqui para frente vão ter várias eleições para os reitores, e o quadro indica, mais ou menos, que muitas delas não serão respeitadas. Lutar pela manutenção do pluralismo de ideias e de concepções nas manifestações artísticas, culturais e do ensino. Não apenas a universidade está sendo ameaçada, mas também a própria produção cultural do país. Assegurar os direitos de minorias sociais e preservação das instituições democráticas.
Se não formos capazes de assumir a defesa desses princípios, estaremos colocando em risco não apenas o futuro das ciências humanas, mas estaremos comprometendo o futuro de novas gerações e da construção de um país democrático. Creio que a Flávia colocou uma coisa que é muito importante, que é no sentido da gente não só atuar no meio do acadêmico, mas também fazer também alianças com outros setores da sociedade civil. Nesse momento sombrio que vive o país, além de exercer nossas funções de ensino e pesquisa, temos a responsabilidade incontornável de atuar na esfera pública em defesa da universidade, da ciência, da cultura e da democracia. Creio que navegar é preciso, mesmo diante de águas turbas. Continuar lutando pela defesa das ciências humanas e pela preservação das instituições democráticas do país é necessário, preciso e urgente. Muito obrigado. Agradeço ao professor Carlos Benedito Martins por essa instigante reflexão sobre, né, o nosso campo das ciências sociais, como ele se deu o crescimento e dos desafios que nós temos para enfrentar. E vou passar, então, a palavra para o nosso último, derradeiro colega que vai falar pela antropologia, o professor Sérgio Carrara, que é vice-presidente da ABA. Funciona? Bom, boa noite. Eu vou acompanhar um pouco a Flávia, no sentido de dizer que, longe de mim, a pretensão de fazer um apanhado geral sobre o estado da antropologia nesse momento no país. Nem sei se isso é possível, mas tenho certeza que há colegas que poderiam fazer de uma maneira muito mais competente do que eu. Então, o que eu trouxe para vocês é muito mais uma reflexão inicial de um antropólogo que tem acompanhado esse processo como vice-presidente da ABA, né? Então, a gente está observando esse processo de transformação e é uma reflexão sobre ele que eu trago de forma bastante preliminar, né? Eu parto da ideia de que a gente vive uma espécie de desmapeamento, para retomar uma categoria que o professor Gilberto Velho trabalhou bastante bem, né? Poderia também falar de uma dissonância cognitivo-moral que advém de intensas e rápidas rupturas simbólicas a que temos assistido. Eu fico na dúvida se uso a expressão ruptura simbólica ou torção ou distorção simbólica, que talvez fosse mais apropriado para descrever o momento atual, e eu vou voltar a isso daqui a pouquinho. Bom, sem dúvida, para muitos de nós, o contexto brasileiro atual se manifesta como um cataclismo, um desastre, um trauma coletivo, uma experiência extrema, para utilizar uma noção explorada pelo sociólogo Mikhail Pollack, quando trabalha lindamente sobre a experiência dos campos de concentração nazista para mulheres, né? Aliás, um trabalho que não foi ainda traduzido, que deveria. Bem, então, afinal, né, que processo é esse que parece ter nos atropelado, tornando quase irreconhecível o nosso universo de referenciais cognitivos e morais? É sobre isso que eu vou falar aqui, né? Eu considero que uma das rupturas simbólicas mais importantes ou mais impactantes a que estamos submetidos diz respeito à progressiva banalização ou normalização da violência de Estado. A emergência no espaço público do elogio, da tolerância ou da justificação moral por parte de agentes do Estado, da tortura e de torturadores, marca, do meu ponto de vista, a transposição de um limiar importante no plano da moralidade. É certo que a tortura, a prática de infligir dor a certas categorias ou grupos sociais para melhor governá-los, deve ser considerado uma espécie de legado secular em um país em que o trabalho escravo e a escravidão nunca foram completamente abolidos, em que corpos dos pobres, dos negros, das mulheres e de pessoas LGBTI continuam, por definição, a ser violáveis.
um país em que se convive ou se volta a conviver com a miséria e a fome. Essa constatação nos ajuda, sem dúvida, a circunscrever melhor, sociologicamente, para quem, afinal, o regime que se instaura a partir de 2019 se afigura como excepcional, e para quem ele talvez seja apenas mais do mesmo, ou um pouco mais do mesmo. Porém, temos que admitir que no Brasil a tortura nunca foi, ou pelo menos não desde a segunda metade do século passado, tão escandalosa e abertamente defendida, e até promovida por agentes do Estado. Eu lembro aqui um texto interessantíssimo do sociólogo Luciano de Oliveira, de 2011, onde ele se perguntava justamente, quer dizer, onde ele partia do espanto, né, de que a história da ditadura no Brasil teria sido feita pelos vencidos, né, contrariando, né, o axioma de que a história sempre é narrada pelos vencedores. E ele explicava esse fato justamente pelo uso da tortura pelos militares, né? Então ele diz que no momento que os militares lançam mão da tortura, eles perderam a força moral para narrar a história, para contar a história, né, do que aconteceu no Brasil. Os historiadores ou sociólogos que trabalharam com os militares conseguiram tirar deles, no máximo, né, enfim, a confissão de que teria havido excessos individuais, né? Enfim, mas nunca que a tortura tenha sido utilizada como uma técnica regular, né? Bem, como aponta Talal Assad, mesmo sendo intrínseca às técnicas de governo dos Estados modernos, neles a tortura é aquilo que se esconde, que se cerca de silêncio e de sombras. Esse caráter secreto compõe a própria definição de tortura para Assad. Diz ele, eu cito, a tortura moderna, como parte dos aparatos de segurança, é tipicamente secreta, em parte porque infligir dor física a um prisioneiro para extrair informação ou por qualquer outra finalidade é incivilizado e, portanto, ilegal. Além disso, continua Assad, nos Estados democrático-liberais, a prática da tortura se relaciona às tentativas de controle de populações consideradas não cidadãs. Claro, ele está escrevendo no momento, né, do Iraque, enfim. Assim, o discurso social que legitima a tortura e assim nos tortura moralmente corresponde à legitimação de processos extremos de desumanização, processos que impõem uma divisão intransponível entre uns, os que têm direito a não sofrer injustamente, e os outros, os que devem ser despidos de qualquer direito e, portanto, de qualquer humanidade, os que podem acordar ao som de rasantes de helicópteros militares atirando sobre suas cabeças. Concordo com os que afirmam que o que acontece hoje no Brasil não é um mero revés de forças políticas de centro-esquerda pelas forças de direita, algo que poderia ser considerado até banal nas democracias. Se podemos dizer que o que assistimos é a emergência de forças políticas de extrema-direita, é justamente porque elas prometem unificar o país em torno de um projeto grandioso que se realizará através da eliminação dos adversários, dos maus brasileiros, dos torturáveis, sejam eles certas categorias sociais, certas forças políticas ou certas estruturas institucionais, às vezes o Legislativo, o Supremo Tribunal Federal, mas seguramente a universidade. Desde talvez a lei da anistia, a promulgação da Constituição de 88, nunca vivemos uma ameaça tão evidente de desfiguração da cidadania através da sua transformação em espécie de privilégio, em espécie de bem raro que só parte da comunidade nacional pode almejar. Bom, os direitos humanos para os humanos direitos, cidadania apenas para os defensores da família tradicional, da propriedade privada e da violência do Estado contra os dissidentes. Para esses outros, deixados sem abrigo às intempéries neoliberais e à voracidade política, sobram a morte civil e o abandono social. Só não estão sendo torturados no sentido corrente da expressão,
porque os agentes que lhes infligem dor e sofrimento impessoalizam-se, desincorporam-se e se dissolvem em abstrações como o mercado, o Estado, a justiça. Novamente aqui pode-se argumentar que sempre estivemos divididos, que desde sempre convivemos com cidadãos de segunda classe, vidas precárias, vulneráveis. A única novidade dessa conjuntura seria então que, como em outros contextos políticos, atualmente essa precarização na forma de uma luta anti-esquerda, com tudo que isso pode incluir, vermelhos, famílias corruptas, comunas, demagogos, professores, ideólogos de gênero, ONGs, né? Que essa luta anti-esquerda avança, quer dizer, a novidade seria que essa luta anti-esquerda avança novamente degraus acima na estrutura social brasileira e ameaça atingir de novo camadas sociais que em tempos normais estariam mais protegidas. Concordo com reparo, mas novamente insisto que o ponto de inflexão, de ruptura simbólica ou de torção simbólica que vivemos, talvez não se esgote na negação da cidadania e da humanidade a parcelas significativas da população, mas se desdobre no fato de que, como no caso da tortura, essa negação será agora legitimada, justificada moralmente, defendida como um valor. O que antes era dito privadamente, agora ouvimos na voz, sem constrangimento, das mais altas autoridades da República. A esquerda, os bandidos devem ser varridos, eliminados. Afinal, os prisioneiros decapitados em Altamira tiveram o que mereceram. A revolução de extrema-direita em curso no país coloca em xeque, desfigura, distorce os próprios princípios da democracia liberal, principalmente os que buscam proteger as minorias sociais e políticas, agora transformadas em inimigas. Como em outros contextos, o processo de transformação do outro em inimigo interno passa pela articulação de diferentes pânicos morais. Eu não vou entrar muito aqui, aqui eu volto, né, na ideia do combate à chamada ideologia de gênero, né, como esse pânico moral articulou, né, esse processo, transformou, né, de algum modo, os que defendiam os direitos, né, da diversidade sexual e de gênero em pedófilos ou em pessoas que promoveriam a pedofilia, né? Eu não vou entrar bom, se do nosso ponto de vista, né, buscávamos pluralizar as conjugalidades e os arranjos familiares, para os que nos criticam, segundo a teoria conspiratória que abraçam, estamos destruindo o necessário filtro da autoridade familiar, preparando o terreno para a instalação de um Estado despótico de esquerda. E, é claro, fica suposto que para eles apenas um Estado despótico de direita poderia fazer face a tal calamidade. Nós que questionamos o caráter natural, transcendental das diferenças de gênero e sexualidade, das hierarquias que elas materializam, estaríamos então trabalhando pela sexualização das crianças, né? Como disse recentemente uma ministra de Estado, baseada em nada, o sofrimento atual de adolescentes brasileiros, sua suposta tendência ao suicídio e à automutilação, explica-se pela sua exposição à perigosa, desorientadora, quase radioativa ideologia de gênero. Bom, sabemos que esse pânico moral tem sido construído internacionalmente e se instala em diferentes países, né? O importante aqui é perceber como ele e a agenda antigênero incorporam-se ao discurso do atual governo brasileiro, né? Eleito na promessa de promover a ordem, defender a família e os bons costumes e combater a corrupção. Também não vou entrar aqui, mas eu acho que a categoria de corrupção, como Marcos Otávio Bezerra, né, nosso colega da UF, explorou pioneiramente, né, ela é a categoria perfeita para agenciar esses diversos medos, né? Porque a corrupção vai fazendo uma ligação entre a ordem econômica, a ordem política e a ordem sexual, né? Porque a gente está discutindo também corrupção moral, né? Então, a categoria da corrupção costura essas diversas ordens e é a ideia, a força do pânico moral que se instala e que justifica, né, a construção desse Estado que a Flávia
caracteriza muito bem como antipluralista, né, e autoritário. Bem, além do fortalecimento do Estado policial, as forças políticas que promovem o pânico moral apresentam como solução, além do Estado policial, a difusão de uma particular formação ideológica, e eu acho que essa é uma contribuição importante da antropologia. Eu acho que nós temos que pensar que configuração ideológica é essa. Eu acho que a gente está, assim, tenho minhas dúvidas em relação a categorizá-la como conservadora, como comumente tem sido feito, né? Porque, apesar de divulgar um discurso que defende a família e as hierarquias sociais chamadas de tradicionais, o mundo que essa formação ideológica projeta é marcado por um individualismo extremo. E eu uso aqui individualismo entre aspas, porque eu não estou seguro de como pensar, mas se é um individualismo selvagem, se esse individualismo extremo é congruente com posições neoliberais, em alguns aspectos fundamentais, também subverte princípios básicos da própria democracia liberal. Em relação ao discurso científico e ao processo da produção de verdades, podemos dizer que esse individualismo faz de um modo um tanto paradoxal com que a verdade esteja simultaneamente naquilo que dizem os livros sagrados, que seria algo mais tradicionalista, mas, né, faz com que ela esteja, a verdade, simultaneamente nos livros sagrados, mas também naquilo que sente, né, cada pessoa no mais íntimo do seu coração, né, nesse espaço de máxima intimidade. É sobretudo na experiência individual que reside a verdade. Isso é curioso, né, porque nessa polifonia um tanto estridente, há de um lado discursos que poderíamos designar propriamente como conservadores, que buscam ancorar seus valores em uma suposta natureza universal, atemporal, como a chamada família tradicional, mas há também discursos que, nesse aspecto, parodiam o próprio discurso das ciências sociais, não é? Que, além do caráter transitório da verdade, tem defendido o primado da experiência dos sujeitos na compreensão do mundo social. Interessante como há uma distorção disso. Não podemos deixar de identificar uma certa pós-modernidade quando a adesão a certas verdades deriva não da consideração racional sobre fatos ou dados, mas da satisfação emocional proporcionada por algumas das narrativas em disputa, né? Não temos provas, temos convicções. Eu adoro uma que o nosso presidente repete, que não estou afirmando, mas no meu sentimento, quem matou foi, né? Ele é muito, não estou afirmando, mas no meu sentimento. Vê-se que a ciência se transforma assim em opinião, né? E os discursos científicos passam a ser desacreditados não apenas por contradizerem princípios religiosos, mas também pelo fato de serem proferidos por certos sujeitos. Argumentos ad hominem se difundem e se generalizam a tal ponto que se estendem até as instituições de pesquisa. A Fiocruz é favorável à descriminalização das drogas, então a sua pesquisa sobre drogas não merece crédito, né? Os dados do INPE são falsos, né? Porque o seu diretor estaria a serviço de ONGs ou de governos estrangeiros, né? Você não discute os dados, você discute quem produz os dados, né? O que dizem os pesquisadores não merece crédito, não porque eles erraram, ou porque os dados os contradizem, ou porque a metodologia foi inadequada, né? Ou porque apresenta furos lógicos, mas simplesmente porque são todos esquerdistas. Ergue-se, desse modo, o império do senso comum, né? O que me parece moralmente correto é o que deve ser imposto a todos. O que me parece verdadeiro é a verdade. Entre os muito abundantes exemplos desse fenômeno, temos o fato, né, da flexibilização do presidente querer flexibilizar os limites de velocidade nas estradas, porque entre a casa dele, no Rio, e a casa de praia teria, né, muitos controles de velocidade, né? Bom, esse exemplo é maravilhoso. Sou um jornalista que chama a atenção, né? Quando houve aquela divulgação de um vídeo apócrifo, né, pela presidência da República sobre o golpe, né,
Vocês se lembram que no final do vídeo aparecia um senhor que pedia para os jovens conversarem com seus avós, para que os avós contassem como é que tinha sido o período da ditadura, ou da democracia de força, né? Como se classifica a ditadura nesse vídeo. Muito interessante, né? Para saberem a verdade daquele período, é melhor recorrer à experiência dos avós, e não o que dizem os antropólogos, os historiadores, os sociólogos, né? Então, eu acho que no plano epistemológico, o que nós estamos vendo é isso, e eu acho que isso atinge de uma maneira central as ciências sociais, né? Num plano mais sociológico, esse individualismo, né, articula-se a uma crítica radical do chamado estado do bem-estar social, uma vez que nega reconhecimento a qualquer tipo de desigualdade estrutural e, portanto, a qualquer política pública que vise minimizar seus efeitos e o próprio direito a ter acesso a tais políticas, né? Projeta-se, nesse caso, um mundo em que, segundo se ouve nas mais altas esferas do poder, cada um é dono do seu nariz, né? Em que o discurso dos direitos humanos não passa de vitimismo, um mundo em que se abole qualquer política, obviamente, de ação afirmativa. Nesse aspecto, vemos a disseminação de um discurso de meritocracia generalizada, reforçado por um certo reencantamento do mundo, né? Que, por assim dizer, torna no mercado de bens de salvação o milagre mais acessível às massas. Aos verdadeiros crentes nada é impossível, né? Essa meritocracia ela se radicaliza, porque o que não pode Deus, né? Então, se você é crente, Deus pode tudo, portanto, tudo depende do esforço, do empenho individual da fé, né? Então, uma meritocracia radical tem como contrapartida uma responsabilização generalizada, cada um responsável pelo próprio sofrimento. No plano jurídico-político, essa formação ideológica desloca e deforma o sentido de vários valores, né? Aqui eu ressalto o sentido de liberdade, né? Do valor liberdade. A liberdade que se almeja projeta-se neste mundo, né? Nessa configuração, a liberdade que se almeja projeta-se, por exemplo, na possibilidade de transgressão a certas normas e leis, muitas das quais materializam o próprio Estado, né? O Estado torna-se adversário e é capturado em uma visão paranoica, derivada de uma concepção conspiratória do processo histórico que não para de denunciar as verdadeiras e ocultas intenções do sistema, do mecanismo, do algoritmo, do establishment, do comunismo internacional, do globalismo, enfim. Defendendo a liberdade, a cruzada moral em marcha se propõe a salvar o Ocidente, a cristandade, desses inimigos ao mesmo tempo, difusos, invisíveis e letais, enfim, do mal. Outros princípios básicos do direito ocidental também são deslocados, um deles já foi aqui mencionado, que é o direito das minorias, né? A justiça das minorias em relação à vontade majoritária. Bom, seja pela desmontagem das políticas redistributivas ou do direito a ter acesso a elas, seja na defesa desse individualismo perverso, vemos nesse processo uma espécie de desacralização geral das diferentes estruturas estatais e governamentais, o que é um tanto paradoxal, né? Porque de um lado você tem o Estado policial sendo promovido, mas de outro lado você vai tendo uma desmoralização dessas estruturas estatais em nome de uma liberdade individual, né? E nada escapa a essa espécie de buraco negro da desmoralização. Os poderes republicanos, a diplomacia, as forças armadas, a universidade, seguramente, né? Há, sim, sob um discurso que valoriza a tradição e a ordem, uma subversão das hierarquias, a difusão de uma nova moralidade em um contexto em que o antes indizível publicamente passa a habitar o discurso de eminentes figuras da República. Seja a negação da humanidade dos adversários, seja na negação, ou seja nos palavrões do guru da família presidencial, seja no caráter pornográfico ou grosseiro de certas postagens, né, que vêm da presidência. Nesse universo, o modo de solução dos conflitos é, obviamente, a violência. E
É inacreditável, né, o decreto que flexibiliza o Estatuto do Desarmamento no país contra todos os dados, né, que nós temos coletados ao longo de mais de uma década. Na mídia proliferam imagens de pessoas, sobretudo de homens, exibindo suas armas, até mesmo em hospitais. A violência é a resposta aos conflitos de toda a ordem. Como nos singelos exemplos dados pelo presidente, né, tem um exemplo que eu acho significativo, que é do gordinho na escola, né? Então, ele disse que antigamente o gordinho na escola sofria bullying e revidava violentamente, que hoje o gordinho chora e pede a ajuda, né, de alguém. Então, de fato, essa solução é a resposta violenta, né? Talvez, enfim, eu estou concluindo, estejamos frente à elaboração no espaço público, com a bênção de diferentes pastores, de uma espécie de cultura miliciana. Isso é algo que a gente também teria que pensar um pouco mais, né? Com sua cosmologia, seu ethos e sua racionalidade própria. Uma cultura, entre aspas, que em múltiplos sentidos se constrói sob o signo da tortura. Etimologicamente, como vocês sabem, tortura deriva do latim torquere, que significa dobrar, torcer, deformar. Talvez, e aí eu acho que a ideia, né, da gente ter uma cosmologia cujo referência sociológica, a milícia, faz sentido, né? Porque isso é um efeito de distorção, né? Talvez possamos pensar que, tomada nessa acepção mais ampla, a tortura não se restringe ao ato de infligir dor física ao outro. Ela se exerce também através da produção da dor moral, da distorção sistemática dos seus valores, ideias e princípios jurídicos, né? Constrói-se assim um anômalo e assustador mundo alternativo, cujos habitantes, confusos e dobrados, podem, enfim, confessar sua obediência à vontade de quem controla o torniquete. Bom, isso é uma primeira aproximação, né? Espero e acho que a antropologia, neste momento, tem uma obrigação, né, a nos oferecer alguma compreensão desse universo que se instala a partir da eleição do ano passado. É isso, obrigado. Agradecemos o Sérgio com essa também muito instigante reflexão antropológica, e foi muito bom de ver aqui nessa mesa como realmente as ciências sociais articuladas, elas mostram também como cada uma das nossas disciplinas tem contribuições muito originais e num campo teórico específico para pensar essa situação na qual nós todos e todas estamos, nesse momento, envolvidos de forma tão dramática. E eu acho que a proposta também que o Sérgio traz, dessa reflexão sobre essa dor moral e o lugar da tortura e como a gente vai se colocando, quer dizer, que novo individualismo é esse, eu acho que é também algo, né, que nos... Né, eu gostei muito também da lembrança de Gilberto Velho, que certamente está aqui com a gente nessa reflexão. Bom, eu gostaria, nós não temos muito tempo, eu relembro que às 21h30 a gente vai ter aqui no auditório do lado um concerto com a Orquestra de Caxambu, então eu gostaria de dar a palavra, né, a vocês para perguntas, depoimentos, qualquer intervenção possível. Alguém gostaria de falar? Então, eu pediria que as pessoas que querem falar, me passem. Venham aqui para frente. Boa noite, meu nome é Augusto, eu sou da PUC Minas. Eu queria saber escutar um pouquinho de vocês, quais seriam as potencialidades ou as possibilidades da interface das ciências sociais com o meio ambiente, pensando nessas questões que surgiram no último semestre, tanto das queimadas na Amazônia, quanto agora o óleo no Nordeste, como um possível tema que possa contrapor a toda essa conjuntura política que a gente esteja vivendo e que seja negativa. Eu pediria que, sim, aproxime-se, por favor. Né, outras pessoas que queiram falar também, eu pediria que já viessem mais para frente.
Olá, boa noite. Eu sou Ricardo, eu sou estudante de doutorado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E a minha fala vai um pouco... gostaria de ouvir alguns comentários e reflexões sobre um tópico que eu acho que poderia ser tocado também pela mesa, né? Que quando a gente para pensar, né, o projeto um pouco mais global de educação do novo governo, acho que são duas frentes principais, né? O projeto do Futuris, né, de privatização da universidade, e o projeto das escolas cívico-militares, né, de completa militarização do ensino fundamental e do ensino médio. Né? Enfim, acho que são duas formas, né, de esvaziar esses sentidos públicos possíveis da educação, mas também de impedir uma capacidade de atuação, de organização do pensamento crítico, mas também de mobilização social desses atores. Né? E aí, nesse sentido, né, e o interessante também é que são formas de imposição indireta, né, porque são voluntárias. Né? A universidade ou a escola decide, né, se adequa ou se entra nesses dois projetos ou não. Né? Mas, bem, e aí, enfim, essa reflexão e também uma forma, enfim, acho que estamos resistindo, né, com certeza, mas qual o nosso projeto possível? Né? Como a gente pode partir da resistência para uma certa ofensiva? Né? Construir um outro projeto possível de educação e de ciência? Né? Especialmente num contexto de desmobilização, né? De corte de recursos, enfim, falando enquanto estudante de doutorado, né? Corte de bolsas, que são, enfim, nossa forma de salário, nossa forma de nos mantermos enquanto trabalhadores, mas também, enfim, enquanto seres humanos. Né? Como a gente pode pensar? Enfim, é uma pergunta meio difícil, né? Mas para uma possível reflexão. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uma intervenção? Se não, eu vou passar de volta para a mesa, para cada um intervir, mas vou começar respondendo só uma questão, né, final que tu colocava sobre essa questão da desmobilização. Só queria trazer para vocês um depoimento, enquanto professora da UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Nós vivemos lá um processo extremamente interessante de mobilização da graduação, muito articulada com a pós-graduação. Foram 7 semanas de greve, tivemos assembleias com mais de 5.000 pessoas. Então, eu acho que, pelo menos, venho de um lugar onde vimos que há esperança na questão da organização, da mobilização. E o que nós vimos lá na UFSC foi a repolitização de um grupo, né, de algumas gerações de estudantes que não tinham passado por um processo de confronto político, e que eu acho que a gente viu isso nesses 2 últimos meses lá na UFSC, e talvez isso possa ser também algo que aconteça em outros lugares. Bom, eu vou passar então na ordem das falas para a Flávia. Obrigada, Miriam. Obrigada pelas questões. Só muito brevemente, me parece que nós atuamos pouco na temática ambiental nas ciências sociais brasileiras, que há espaço e necessidade de fortalecermos, inclusive nos nossos encontros, né? Tenho pensado isso no caso do encontro da área de ciência política. A gente tem lidado muito pouco com a questão ambiental e talvez por isso tenhamos pouco protagonismo nesse debate público, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas acho que temos pouco protagonismo. Então, eu não saberia dizer muito além disso, né, o que seria possível, mas acho que é uma questão, de fato, e muito relevante. Né? Ricardo, você colocou uma questão que eu acho fundamental, embora não atinja diretamente a universidade, mas atinge indiretamente, porque tem a ver com a formação dos estudantes que chegarão às universidades depois. Eu falei em privatização e em antipluralismo, né? Mas me parece que há um elemento aí de uma construção de uma ordem alternativa que tem forte matriz aí, ou uma forte característica de controle intergeracional. Nas minhas pesquisas eu estou trabalhando com uma análise dos movimentos contra o gênero na América Latina e fiz um mapeamento dos protestos em diferentes países. É nítido que o componente intergeracional é central. Existe uma questão de que se fala em nome da família, se fala em nome de um modelo heteronormativo da família, mas se fala também contra uma nova geração que pode
sabe-se lá tornar-se o quê, né? Afinal, está exposta a esse risco de valores morais que nós não controlamos, etc. Então, no caso das escolas militares, o jogo é muito parecido com o do Futurice, como você falou. Você oferece, adere ou não, você oferece orçamento e há um projeto. Acho que a gente tem que parar de achar que tudo isso é uma bizarrice. Sabe? Eu vou falar de uma maneira bem... mas nós temos que parar com isso. Né? Tem esse livro recente, que é muito simples, muito superficial em muita coisa, e com o qual eu não concordo em boa parte, que é esse do Povo contra a Democracia, do Munch. Ele tem uma coisa no prefácio, a edição brasileira, interessante, ele diz assim, nós não vamos construir alternativas, nos refastelando com as disputas internas deles, nem considerando que eles são todos ineptos, incapazes. Nós construir alternativa, levando em conta que eles têm um projeto. E que esse projeto é composto de diferentes coisas, que elas se articulam de diferentes maneiras, mas nós precisamos ser capazes de levá-los mais a sério. Né? Então, a questão da educação, eles têm um projeto, e esse projeto tem vários componentes, acho que a gente tem que lidar com isso, da resistência à ofensiva. Acho que a ofensiva tem que se dar em vários níveis. A Miriam falava da UFSC, acho que a ofensiva se dá pela construção também da resistência localmente dentro das universidades. Os estudantes secundaristas têm nos mostrado também um novo tipo de construção de resistência, mas também institucionalmente, eu acho que a gente tem que trabalhar em vários níveis. Não tem tempo aqui, mas acho muito importante que a gente pense na resistência em diferentes níveis e ampliando a nossa articulação. Obrigada, gente. Obrigada novamente. Muito obrigada, Flávia. Passa para o Carlos. A questão do meio ambiente, recentemente, mês de julho, a SBS realizou o 19º Congresso e a questão do meio ambiente foi uma das questões mais debatidas no Congresso. É uma questão que está na pauta da SBS e eu só posso dizer nesse momento que, por muito tempo, acho que a sociologia, nos seus congressos, deixou essa questão e agora... Não que a sociologia tenha deixado essa questão, que você pegar a produção do Brasil sobre o meio ambiente, ela é muito grande, mas agora ela também está sendo acolhida nos congressos da SBS. A questão do Futurice, eu acho que se articula com a questão da escola cívico-militar, porque, veja, eu acho que o projeto Futurice é um projeto extremamente... econômico, né, no sentido de captar mais recursos para a universidade, como se o problema da universidade fosse esse, mas, ao mesmo tempo, é um discurso que desconhece completamente a questão da formação intelectual, da formação cultural dos estudantes, isso é relegado completamente, e ele tem grandes equívocos no sentido da questão da organização, de instituir a questão da organização social, que representa uma brecha muito grande para a questão de, mais uma vez, quem tem o controle da universidade são reitores nomeados por essa organização militar, né, por essa organização social. E essa questão do futuro, eu acho que tem muito também com a construção de um novo modelo. Eu trabalho muito com isso, um novo modelo de ensino superior no plano internacional, que é um modelo que se afastou completamente do modelo postulado por Humboldt, lá, quando criou a Universidade de Berlim, em 1810, que era um modelo de formar uma personalidade completa, e que cada vez mais esse modelo, mundialmente hoje, vem sendo formado para o mercado de trabalho, para priorizar a formação profissional, para suprir demandas do mercado de trabalho. E o futuro, além de questão de ver apenas a universidade para captar recursos, e recursos que podem comprometer a sua autonomia, é também um projeto totalmente também para formar pessoas para o mercado de trabalho, sem pensar, não tem nenhum momento do projeto que fala em formação cultural, em formação mais ampla para o estudante. É um projeto, acho que extremamente tecnicista, profissionalizante e também muito baseado no discurso econômico. E eu acho que ele se articula, a questão da escola cívico-militar se articula com questão de valores, eu acho que é isso que a Flávia está colocando, porque, na verdade, bom, acho que o Foucault aqui seria muito interessante na questão de explicar isso um pouco, como é que estimular
princípios de controle, porque os meninos vão ter que usar uniforme, ter um determinado tipo de corte de cabelo que é permitido, tipo de corte de cabelo que não é permitido. Então, eu acho que se articula muito a questão de um discurso econômico com um discurso de formação moral também, de formação de valores, que nessa escola cívico-militar. Esse negócio começou em Goiás, se expandiu muito, está expandindo em Brasília, né? É um discurso que o governo vem colocando em prática. Eu acho que tem uma articulação aí, uma certa convergência entre o Futurice e essa questão das escolas cívico-militar. Na UNB não passou, né, Flávia? Não passou. Parece que uma das universidades que passou é a UFSCar, que, na verdade, a reitora também aceitou, sem discussão com a comunidade acadêmica e tal. Eu acho que é um projeto que a gente deve se debruçar nele, e esses dois projetos devem merecer uma séria crítica por parte das associações científicas e um repúdio veemente pela sua implantação. Muito rapidamente, em relação à questão ambiental, é interessante, novamente, aqui eu queria ressaltar a questão do valor, porque não dá para a gente dizer que o meio ambiente no Brasil não vinha sendo ameaçado por vários projetos desenvolvimentistas. A gente estávamos no fórum da ABA sobre isso agora, discutindo. Agora, o valor mudou. Né? Agora se assume que é isto mesmo, porque eu acho que antes você tinha o processo, os projetos desenvolvimentistas, mas havia um anteparo. Né? Agora não, agora o ideal é uma grande monocultura, né? É uma grande plantation. Né? Acho que estamos de volta discutindo a plantation em vários aspectos, eu acho que simbolicamente também ressoa, né? Esse é o ideal, isso passou a ser o ideal. Quer dizer, a diversidade, que é central para a discussão do meio ambiente, né, deixa de ser um valor. Eu acho que isso é uma... Em relação a essa oposição, essa tensão entre o projeto Futurice e a militarização, também acho interessante dessa ambiguidade. Né? Então, você tem, de um lado, uma face ultraliberal, né, privatista, que tem a ver com a educação, mas também tem a ver com a segurança, né? Armem-se, quem pode comprar, obviamente, uma arma, e de outro lado você tem essa militarização que é mais, né, claramente o que a gente entende por um projeto fascista, né? Um Estado forte, mas é isso, né? Uma coisa que é uma distorção novamente, né? Você não sabe bem se é ultra neoliberal ou se é, né, fascista, que são coisas contraditórias, mas que se articulam de uma maneira muito complexa nesse modelo, nesse estado que a gente está vendo. Bom, eu queria agradecer, assim, a pontualidade. Bibia, sim, fale. Primeiro, eu acho que essa mesa foi extraordinária e foi extremamente interessante e ilustra esse esforço que temos feito, que é um esforço bastante contundente de gerar uma maior articulação entre as várias disciplinas nas ciências sociais e as várias áreas temáticas, porque um dos aspectos que eu acho que tem a ver com o desenvolvimento das ciências sociais no país nas últimas décadas, talvez nas duas últimas décadas, tem sido uma expansão absurda dos programas de pós-graduação, tem sido uma capilarização desses programas por todo o Brasil e uma disciplinarização. Então, o que a gente assiste também, o que a gente assistiu, foi uma crescente especialização de áreas, de temáticas, e um certo descompromisso com um esforço de articulação, de pensar temas conjuntamente. Então, por mais paradoxal que possa parecer, esse tempo sombrio também estimulou que a gente se articulasse. E que a gente começasse a gerar um esforço coletivo, não só, enfim, de pensar o Brasil, de pensar o que está ocorrendo, de pensar essas torções morais, de pensar esses processos políticos que estão ocorrendo já há mais tempo, porque eles não são eles não nasceram do asfalto, né? Eles não são umas bolhas nascidas do nada, né? Mas também um esforço político de articulação, que é isso que a gente tem feito.
né? E, diante desse esforço, quer dizer, nesse esforço, eu acho que a gente fez aqui, a gente propôs um fórum da aba POCs, né? Tentando articular justamente a reflexão sobre as violações e as crescentes violações de Estado, né? Tentando articular pesquisadores que na área, no caso da antropologia e também da sociologia, trabalham com o meio ambiente, grandes projetos e os desastres ambientais. Nós temos na aba um comitê que tem essa configuração, reunindo pesquisadores que trabalham há muito tempo, mas também articular essas violações de Estado referentes a essa questão àqueles estudiosos que estão estudando nas periferias, sobretudo de São Paulo, do Rio de Janeiro, as violações de Estado com o aumento da violência policial e as violações no sentido de atuação em relação ao território. Então, a gente conseguiu estabelecer um gancho a partir da violação de Estado, tentando estabelecer aquelas continuidades e descontinuidades, quando você está pensando em territorialidades tradicionais, vamos dizer, ou indígenas, ou populações que vivem naquilo que eles chamam, teoricamente, de vazios demográficos, né? E pensar os efeitos disso e as consequências disso. Então, eu vou fazer uma propaganda, mas a gente vai continuar esse fórum, que é o Fórum da ANPOCS e da ABA, cujo título, que eu vou ter que aqui ler, é Desarticulação de Direitos, Desregulação Ambiental e Violência Estatal, que é um fórum justamente para debater o acirramento dos conflitos socioambientais e urbanos. Então, a gente está, enfim, só fazer essa propaganda aqui. Bom, muito obrigada, Bibia. Eu queria, então, aproveitando a propaganda da Bibia, dizer que, assim como a ABA está organizando um fórum, a ABA ANPOCS aqui, também a sociologia, também a ciência política, estão organizando, fóruns estão acontecendo, justamente levando em frente essa proposta. Queria, então, mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui na mesa e na plateia e convidar, mais uma vez, para o concerto aqui no auditório, aqui do lado. Muito obrigada.